De volta aqui no Política Cruzada deste domingo. O Supremo Tribunal Federal proibiu grávidas e mulheres que amamentam de trabalharem em atividades insalubres. Um trecho da reforma trabalhista permitia esse tipo de atividade. Só haveria isenção em caso de atestado médico. Vamos acompanhar na reportagem. A norma questionada admitia que gestantes exercessem atividades consideradas insalubres, em grau médio ou mínimo, e que lactantes desempenhassem atividades insalubres, em qualquer grau, exceto quando apresentassem atestados de saúde, recomendando o afastamento. Foram 10 votos a 1. Os ministros decidiram que fica proibida a atividade das gestantes em locais que apresentem risco à saúde, tais como construção civil, indústria metalúrgica e indústria química. O relator da ação foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que a norma foi considerada em desacordo com diversos direitos previstos na Constituição, como proteção à maternidade, segurança no emprego e também licença maternidade. O ministro também entendeu que mulher grávida ou aquela que está amamentando tem todo o direito de ser colocada em outra função e, se não for o caso, receber uma licença. O ministro disse ainda que, do jeito que a lei estava, a funcionária ficaria vulnerável. Qual a pressão que ela sofrerá para não apresentar esse atestado? Não poderão sofrer consequências? O ministro Marco Aurélio foi o único voto contrário. Ele alegou que a gestante deve ter liberdade para decidir. Está aí então a votação de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Doutor Marco Aurélio, como é que a Justiça do Trabalho acompanhou durante esse tempo? Essa ação foi do ano passado, que a Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, eles ingressaram com isso lá no Supremo. Qual é a avaliação da Justiça do Trabalho do senhor sobre essa movimentação toda? Tá. Em primeiro lugar, eu vou dizer que não tem como fazer uma avaliação em nome da Justiça do Trabalho, então eu vou fazer uma avaliação em nome pessoal, ok? Mas nós, juízes do trabalho, durante todo o período de tramitação da reforma e logo após a vigência da reforma, nós já apontávamos lá atrás nos nossos debates, inclusive até aqui mesmo, que esse era um dos grandes dispositivos que seriam questionados junto ao Supremo Tribunal Federal, dispositivos esses que considerávamos efetivo retrocesso social e que poderiam, sim, ter a sua declaração de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão veio apenas e tão somente confirmar aquilo que nós já dizíamos há alguns anos atrás. Agora, teve um aceno do próprio Congresso Nacional da época, porque esse trecho também foi suspenso naquela medida diante da postura dos parlamentares. O próprio governo, na época, o presidente Michel Temer, colocou na medida provisória, mas ela perdeu a validade, não foi votada e isso acabou passando. Sim, na verdade, o que acontecia? Antigamente, nós tínhamos a absoluta ausência de proibição do trabalho da gestante lactante. Até que depois veio uma lei proibindo o trabalho da gestante lactante em ambientes insalubres. Essa proibição decorre do quê? Decorre de estudos da Organização Mundial de Saúde, apontando que ambientes insalubres podem trazer prejuízo ao feto. Portanto, a proteção é a mulher enquanto mãe e a prole que está sendo gerada. Veio, então, a redação da Lei 13.467, que é a chamada Reforma Trabalhista. Depois, o governo tentou fazer uma pequena alteração por meio da medida provisória. Qual era a alteração? A alteração era no sentido de que se proibia, em regra, o trabalho, salvo eventual atestado médico. O que acabava acontecendo com a medida provisória? Era possível a mulher trabalhar em ambiente insalubre, trabalhar em ambiente perigoso, se ela levasse o atestado. Era uma faculdade concedida à trabalhadora. É evidente que é uma faculdade que no dia a dia acabaria se tornando quase que uma obrigação. Uma pressão, né? Uma pressão em cima da trabalhadora. A medida provisória, todo mundo sabe, ela foi editada sem ser, entre aspas, tratada com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na época. O próprio Rodrigo Maia dizia na época: podem editar a medida, mas como não conversaram comigo, eu não vou levar a votação. De fato, ele não levou a votação, a medida provisória caducou. Diante disso, voltou-se à redação originária da reforma. E agora vem o Supremo Tribunal Federal excluir
né? Esse trecho. Esse trecho, que é o trecho que permite o trabalho da gestante lactante em ambiente insalubre. O texto da reforma, ele proíbe em insalubridade em grau máximo, mas permitia em grau mínimo e grau médio. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, encontra-se proibido qualquer trabalho em qualquer grau. Quem julga essa insalubridade? O que é insalubridade? Veja bem, o empregador? A insalubridade, ela estava regulamentada na portaria 3.214 de 78, com vários anexos, anexo 1 ao anexo 15 ou 16 dessa norma regulamentar. Então, a depender do agente, o Ministério do Trabalho, que foi extinto também, dizia se aquele agente era mais perigoso ou menos perigoso para a vida profissional do trabalhador. Diante disso, se catalogava a insalubridade em grau máximo, em grau médio e em grau mínimo. Acontece que, por exemplo, no judiciário, era absolutamente controvertido, até mesmo a catalogação feita pela empresa. Se a empresa, às vezes, catalogava aquele trabalhador em ambiente insalubre de grau médio, às vezes, lá perante o Poder Judiciário, nós reconhecíamos que, na verdade, ele estava exposto a um outro grau. Então, ficava tudo nisso daí. Quando o legislador cria essas diferenças de grau de insalubridade, para o aspecto monetário, ele não traz prejuízo na vida do trabalhador. A diferença é muito pequena, 10, 20 ou 40% do salário mínimo vigente no país. Agora, não há dúvidas de que a agressão para o trabalhador ela é diferenciada. Com a decisão do Supremo, a gente vai ter o quê? Na verdade, a trabalhadora não pode sofrer nenhum tipo de agressão, independentemente do seu grau no ambiente durante o período gestacional. Existem atividades que não são insalubres para o trabalhador comum, mas podem ser consideradas insalubres, no caso, apenas para a gestante? Veja bem, a insalubridade ela vai ser caracterizada não por força da atividade profissional que a pessoa desenvolve, mas em virtude de ela estar exposta ou não a determinado risco. Então, eu te dou um exemplo. A insalubridade por ruído, ela encontra-se previsão na norma regulamentar, ela demanda uma avaliação do volume de decibéis comparados à jornada de trabalho. A regra é a mesma para o homem ou para a mulher. Agora, é evidente que existem determinadas situações de insalubridade que atingem muito mais as mulheres do que os homens. A título de exemplo, o trabalho de limpeza, né? Porque geralmente são contratadas mulheres para fazer essas atividades. E essas atividades de limpeza, às vezes, geram manuseio de produtos químicos. E os produtos químicos estão enquadrados na norma regulamentar, como, por exemplo, geralmente enquadrados na norma regulamentar como concessivos de insalubridade em grau médio. Só para a gente ter na cabeça, de todas as hipóteses previstas em norma regulamentar de insalubridade, eu faço a seguinte conta. Cerca de 5% enquadram-se em insalubridade em grau máximo, 5% em grau mínimo e os outros 90% em grau médio. Para se ver o perigo, a insalubridade em grau máximo, quem atinge? Por exemplo, trabalhadores de hospital que trabalham diretamente em contato permanente com portadores de doença infecto-contagiosa. Imagina uma mulher gestante trabalhando nesse ambiente. Agora, insalubridade em grau médio, você pode, por exemplo, ter o ruído acima dos limites de tolerância. E o que a Organização Mundial de Saúde aponta? Que ruído excessivo para a mulher prejudica a gestação e depois que a criança nasce, ela acaba sendo uma criança irritada, que não consegue dormir. Quer dizer, tudo influencia na vida da mulher. A decisão do Supremo visa, então, proteger a mulher enquanto mãe, mas, acima de tudo, a criança que está sendo gerada. Vamos trazer essa realidade aqui para o local.
porque, como a gente disse, foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos que entraram, né, na justiça lá. Aí nós fomos procurar o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas daqui de Uberlândia e também outros atores desse universo, para saber a opinião deles dessa decisão. A gente vai assistir agora na reportagem de Kelly Borges. Cerca de 1.000 trabalhadores fazem parte do Sindicato de Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de Uberlândia, que atende também a cidade de Araguari. Aqui em Uberlândia, pelo menos 45 empresas oferecem trabalho insalubre, aquele que coloca o empregado em situações de risco à saúde e à própria vida. Os locais que a gente encontra muito ruídos, agentes químicos, poeira, produto solvente, graxas, isso acontece no cenário nacional. Existe realmente esse fato de a trabalhadora chegar a ter que lidar com produtos químicos que são agentes nocivos à saúde e que trabalhador, e isso acontece, por exemplo, em Betim, que é onde a gente tem uma afinidade maior com os trabalhadores daquela categoria, que é da mesma categoria nossa, e isso acontece muito, é o que a gente tem de notícia. Os graus variam de mínimo, como respirar poeira, ao máximo, como trabalhar muito tempo com produtos químicos. As limitações já estão listadas na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. Mas as grávidas ou as mulheres que estão amamentando os filhos não podiam ser trocadas de função dentro da empresa sem um laudo médico. Por isso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos questionou a reforma trabalhista aprovada em 2017, que permitia a atividade insalubre delas. E além de afetar a própria saúde em si, estaria afetando também o problema do feto, que é a criança gerada. E o local insalubre é inviável para a categoria, para o ser feminino. E a gente não acha justo, tanto como sindicato, como confederação, a gente gostaria e aprovamos essa atitude da ministra que foi sancionada essa lei agora. Para o presidente da Comissão do Direito e Processo do Trabalho em Uberlândia, já era esperado que o trecho da reforma trabalhista fosse derrubado. Isso porque ele fere um artigo da Constituição Federal que garante os direitos sociais da mulher e também a proteção integral da criança. O direito daquela trabalhadora se ver afastada ou realocada para outra função que não seja considerado insalubre, é um direito de dupla titularidade. Ele é tanto da trabalhadora, que está ali em condição de gestação ou de lactação, quanto do nascituro ou do recém-nascido. Então, visando tudo isso, proteger principalmente a vida do recém-nascido ou do nascituro, é que a Constituição, e em decorrência dela, veio a normatização ao longo dos anos, vedando o trabalho da lactante ou da gestante em condições insalubres. A ação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e por 10-1 foi decidido que a gestante ou lactante deve exercer outra atividade ou ser afastada recebendo salário maternidade. Em caso de impossibilidade de realocação dessa trabalhadora para uma outra função, ela vai ser afastada e que esses custos vão vir a ser suportados pela Previdência Social e não pelo próprio empregador, não trazendo assim para ele nenhum tipo de efetivo prejuízo econômico-financeiro, eu entendo que essa decisão foi uma vitória não só para a classe trabalhadora, mas principalmente para a sociedade como um todo. Um ganho muito grande tanto para a categoria, para nós trabalhadores e principalmente para as mulheres. Tá, então, muito obrigado, Kelly. Vasti, você está na terceira gestação. A mulher fica mais vulnerável numa situação dessas, né? Ela pensa não só nela, mas também no bebê. Como é que é trabalhar em meio a isso? Queria que você desse a sua experiência para a gente. Com certeza, muda todo o organismo da mulher, né? A gente tem uma mudança hormonal, a gente tem muita coisa acontecendo. Então, às vezes, a atividade que até então era tranquila, passa a ser relativamente mais complicada em virtude dessa nova condição. O que acontece muitas vezes, o que eu acredito que acontece muitas vezes, é que a gente tem uma mentalidade muito restritiva. Então a gente pensa na gestante, às vezes a empresa pensa na gestante como alguém que vai dar prejuízo, porque ela vai ter uma dificuldade de repente de desempenhar aquela função, vai ter que ser realocada porque ela não vai poder ficar ali. Diminui Só que o que a gente esquece é o longo prazo.
porque as empresas vão precisar no futuro de trabalhadores. E não existem trabalhadores se as mulheres não gerarem filhos. Então, a lógica... Do ponto de vista social, né? Exatamente, a lógica às vezes é errada. Então, a mulher sofre essa pressão social toda do trabalho, se vê obrigada muitas vezes a trabalhar, né? A lei agora vem para tentar diminuir um pouco esse peso, porque o que acontece é que, bom, se eu tenho uma alternativa para trabalhar, que é o atestado médico, eu vou em busca desse atestado, então, e vou continuar exercendo para não sofrer essa pressão social, para não correr o risco de daqui para frente sofrer represálias, alguma coisa. Então, é difícil, assim, é uma carga emocional muito grande que a gente carrega durante e depois no retorno, né? Agora, doutor Marco Aurélio, a gente está falando, o senhor explicou muito bem anteriormente, que existem portarias, existe a catalogação, os graus exatamente para medir isso. Mas e situações mais peculiares, particulares? Por exemplo, aqui nós temos a rotina do jornalista, um exemplo disso, né? Não está enquadrado em nenhum grau até então. Mas a gente não pode expor, por exemplo, uma repórter de 8 meses na rua para fazer uma cobertura policial, porque ali ela tem alguns riscos. Como é que vocês, juízes, veem essas peculiaridades? Outra coisa também do ponto de vista emocional. A gente vê que durante a gestação, algumas empresas que não têm essa maturidade profissional, elas acabam fazendo uma pressão psicológica muito grande na mulher, na grávida, dentro do ambiente de trabalho mesmo, colocando ela em situação assim, até a ponto a gente vê casos que a mulher não aguenta, ela pede demissão, ela pede para sair. Né? A empresa força tanto a barra que ela acaba pedindo demissão. Qual é a ótica? Quais são os recursos que a gente tem? Veja bem. No que diz respeito a essas situações absolutamente peculiares, é evidentemente que a gente só vai poder analisar caso a caso, sim, dentro daquelas ações judiciais que são distribuídas lá na Justiça do Trabalho, né? Nós ainda temos uma cultura muito machista. O nosso país, em geral, ele tem essa cultura um pouco mais machista. Então, assim, não dá para a gente estipular um script das coisas que ocorrem em situações muito particulares. Entretanto, nós sabemos que, de fato, existem determinados momentos em que a mulher acaba se sentindo pressionada, né, por situações que ocorrem dentro do ambiente de trabalho, chegando até ao extremo de pedir demissão. Isso. Mas aí é importante nós lembrarmos, em situações como esta, que existe um artigo específico na CLT, que não foi revogado pela reforma trabalhista, que ele diz mais ou menos o seguinte, que todo aquele trabalhador que é detentor de uma estabilidade ou de uma garantia provisória de emprego, o seu pedido de demissão, para ser válido, demanda de anuência do sindicato de classe. Então, é um dispositivo que ainda não foi revogado e que nós analisamos a rescisão contratual com muita frequência à luz desse artigo. Então, se aquela gestante pediu demissão no curso da gestão, primeira coisa que nós vamos analisar, esse aspecto formal foi cumprido? Porque se esse aspecto formal não foi cumprido, ou seja, a homologação da rescisão perante o sindicato de classe, nós ficamos sempre com aquele intuito, ou pelo menos com aquele pensamento inicial, de que pode ter algo de errado ali naquela situação específica. Além disso, nós sabemos que a norma ela veio para proteger a figura da trabalhadora e do feto, inclusive garantindo a ela um período de afastamento, né, para a amamentação, que é a chamada licença maternidade, que inclusive pode ser prorrogada de 4 até 6 meses, exatamente para se garantir aquele período inicial de amamentação. Então, a Justiça do Trabalho geralmente entende como duvidoso o pedido de demissão formulado pela gestante no curso da estabilidade gestacional. Mas aí ocorre uma investigação na empresa? Não é que a gente não vai fazer uma investigação na empresa. Na verdade, o que nós vamos fazer são as partes que devem, a empresa que deve, entre aspas, em juízo, demonstrar o que efetivamente ocorreu para que nós consideremos aquela rescisão contratual
válida ou inválida. Então, o que a gente vai analisar? Existem determinadas situações onde o trabalhador, de fato, não tem mais interesse na prestação de serviços porque quer cuidar exclusivamente de sua criança. Né? São situações que a gente tem que levar em consideração e ninguém é obrigado a permanecer preso em um contrato de trabalho. O que é para proteger não pode Certo. punir. Né? Então, aí a gente já passa a analisar caso a caso. Nós estamos diante de uma manifestação livre de vontade da trabalhadora em, de fato, romper o contrato ou nós estamos diante de uma manifestação fraudulenta. A presunção de pedidos de demissão de trabalhadoras gestantes, a presunção é no sentido de que tem algo de errado ali. Entendeu? Então, aí compete à empresa demonstrar para mim que não havia nada de errado naquela situação. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai ouvir também do Dr. Marco Aurélio alguns outros pontos, comentários a respeito da reforma trabalhista e também a posição dos ministros do Supremo sobre esta questão das gestantes e lactantes. É um minutinho só, a gente volta já.